Dando continuidade ao 42º Encontro Nacional de Praticagem, vamos agora para o próximo painel. E por isso, convidamos ao palco o senhor Pedro Lima, gerente da frota e da central de operações da Wilson Sons Rebocadores, para apresentar sua palestra intitulada Riscos e Eficácia em Operações de Rebocagem. Pedro Lima é bacharel em Ciências Náuticas pelo Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, pós-graduado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, em Petróleo e Gás pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito Portuário e Marítimo pela Universidade Católica de Santos. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, palestrantes, práticos e práticas. É uma honra poder apresentar a nossa empresa e a nossa atividade para fomentar a atividade mercantil nos portos. Quero dizer também que se o Vasco descer, vai ter rebocador, porque a Norma 8 e a NPCP do Rio de Janeiro pede o rebocador. Tá? Nós vamos começar o nosso vídeo institucional, posteriormente nossos objetivos. Eu acho que muitos estão esperando a gente falar de algumas manobras indiretas, algumas experiências que já temos tido aí no Porto de Santos, um porto sinuoso, importante, e estamos trabalhando aí para que esses navios maiores venham para o porto e que nós estejamos lá presentes na busca de segurança e eficiência. Bom, nós fomos buscar lá no Tug Use Import, a publicação que mais se fala na atividade de rebocagem, e buscamos essa frase aí do comandante Hank Hansen, e eu acho a importância de a gente manter o contato entre o prático e o comandante de rebocador. Muitos falam mestre de rebocadora, desde a nossa última apresentação no CONAPRA nós falamos, as visitas às praticagens a gente tem falado, chamamos de comandante porque mestre é a categoria e comandante é a função. E hoje nossos rebocadores, e alguns dos nossos rebocadores têm quase 200 mil litros de óleo dentro dele, e para a gente endossar o que está na Norma 13, a responsabilidade dos comandantes quanto à aproximação de navios e uma navegação dentro do que é preconizado aí nos portos. Colocamos ali, dentro dessa comunicação, colocamos um vídeo rápido, para a gente entender o que o nosso comandante está vendo no momento que vocês não estão vendo ele. Essa é uma manobra ball-to-ball, na passagem de cabo. O comandante está falando com vocês, ele está prestando atenção na dinâmica da tripulação dele, ele está de olho no bulbo e a comunicação nesse momento é de suma importância para colocar em prática a contingência necessária nessa condição.
publicação do comandante Henk Hansen, a publicação que é Riscos and Effectiveness Ball-to-Ball, ele diz que a manobra Ball-to-Ball acima de 4 nós não tem efetividade. Então, a gente tem conversado com algumas praticagens sobre a contingência numa condição de estar muito próximo do bulbo. Em continuidade, vamos falar de segurança operacional, o grupo Wilson Sons, portos atendidos, frota, a central, o centro e fatos importantes de 2017 e 2018 que a Wilson Sons tem fomentado. Diferentes tipos de manobras, entre elas as manobras indiretas, de arrasto e de frenagem. Como segurança na Wilson Sons é valor, apresentamos aí primeiramente a nossa taxa de frequência de acidente com afastamento. Em 2011 nós tínhamos aí uma taxa de 9,12, em 2018 nós temos 1,17, isso é cultural. Nós queremos que nossa tripulação vá para bordo e volte para casa do jeito que ele foi. E todos os outros funcionários, todos os gestores da empresa estão engajados nesse processo para que a gente não tenha efetivamente acidente a bordo. Bem como nossos programas de segurança operacional com outro uso de álcool e drogas. Nós fazemos aí testes, diversos testes com marítimos, com o pessoal de apoio de terra, e tem dado muito certo esse programa Você 100%, que nos traz aí uma segurança de saber que o nosso comandante, principalmente, ele está em sua operação 100% com todos os seus sensores ativos. E por isso é a resposta que a gente tem de tantos acidentes ou minimizados, essa condição operacional mais forte na nossa empresa. A Wilson Sons tem 6 grandes empresas. Wilson Sons Rebocadores, tem 75 rebocadores na costa brasileira. Ultratug, o Wilson Sons Ultratug é um joint, meio a meio com um grupo chileno. Nós temos 23 PSVs. Wilson Sons Terminais, um terminal em Rio Grande e um terminal em Salvador, logística 2 EADs, agenciamento marítimo e estaleiro 2 estaleiros no Guarujá. Nós estamos monitorando 75 rebocadores na costa brasileira, desde Trombetas até Rio Grande. Todas essas manobras elas são guardadas durante 5 anos num banco de dados, e com isso a gente consegue aí manter uma performance operacional e de rastreabilidade das nossas embarcações nesses 25 portos. Nós temos rebocadores que estão notados para sair acima de 100 milhas da costa. Esses rebocadores ficam na costa brasileira, ele não tem restrição de navegabilidade, são os rebocadores 3211 e 3212, ele tem sistema GMDSS, Firefight One, e tem uma autonomia de 30 dias de navegação rebocando. Então, uma necessidade de reboque oceânico, a gente tenta manter sempre prontos, com seu guincho de popa pronto para a gente atender uma necessidade na costa brasileira. Algumas das nossas operações, desatracação, LNG principalmente, nós somos nosso contrato no porto de Pecém, e é um derivado importante lá. A gente mantém 4 rebocadores, FPSO, reboque oceânico, o último navio que nós fizemos ali, um navio com um deadweight razoável, e deslocando aí uma distância grande, mar aberto, salvatagem e firefighting. Lembrando que os nossos rebocadores firefighting, ele é principalmente para poder tirar o navio do cais. O responsável como agente extintor é a autoridade, o corpo de bombeiro do porto ou o plano mútuo de operação do porto que vai designar. Nós não temos aí autonomia no momento de um incêndio e por nós mesmos tentar extinguir o incêndio em função de ser solicitado emergencialmente, porque a gente pode potencializar por não estarmos utilizando o agente extintor correto. Nossos rebocadores estão divididos em bullet pool. Nós temos aí 24 rebocadores na faixa de 40 a 50, 11 de 50 a 60, 11 de 60 a 70, já temos um número mais alto aí de 70 a 80, e 3 aí escort tugs que estão aí
acima de 80, e o último que vocês viram aí está com 89 toneladas. Esse é um rebocador de 45 toneladas, ele tem aproximadamente 500 toneladas de deslocamento. É um rebocador que está liberado para a área 1 até 30 milhas da costa. Ele tem atendido aí cerca de 35%, 40% dos portos brasileiros. Esse é um rebocador de 70 toneladas, é o modelo mais simples que a gente tem, é de 70 toneladas, mas ele não tem muito opcionais, mas ele atende bem. Nesse momento ele está no porto de São Francisco do Sul. É um rebocador forte, 5,5 metros de calado. É uma nova geração desse anterior, de 2411, são rebocadores que calam mais, é um rebocador mais robusto. Esse rebocador tem Firefight One, e aí nós temos 6 rebocadores desse modelo, que é um projeto Damen holandês. Esses são os 3211, que não tem restrição de navegabilidade, com sistema GMDSS, e tem deixado ali na costa brasileira de maneira estratégica para que a gente atenda mais um nicho de mercado que é efetivamente algum problema de navio na costa brasileira. Esse é o rebocador Escort Tug. Ele é o Escort Tug por quê? Ele tem uma área vélica maior, né? Ele tem um skeg mais largo, ele tem um GZ menor, ele tem menos uma casaria, com isso ele tem um ângulo de embarque maior. Ele consegue acompanhar o navio com 10 nós de velocidade a mar aberto. Ele foi construído aí para onda de 3 metros. Ele tem um guincho render recovery. O que é o guincho render recovery? O comandante setou o guincho lá no passadiço. Eu quero usar 60 toneladas. Quando ele chega no limite de 60 toneladas, nesse limite de 60 toneladas, se passar, ele paga o cabo sozinho, e no momento que ele se sentir confortável, ele retorna para a posição novamente, que era a posição inicial quando pagou o cabo. Os outros dois, o Titã e o próximo, que estavam em Açu, eles são render, e esse que saiu por último agora, WS Sirius, ele é render recovery. Em 2017, realizamos 57.796 manobras, com uma ocorrência de 0,01 do total de manobras realizadas. Hoje nós temos, de total de rebocadores no Brasil, nós temos 30% ali da Wilson Sons, e temos aproximadamente 44% da participação do mercado. Nossa frota está dividida no mercado: 11 no norte, 22 nordeste, 28 sudeste e 14 sul. Nós temos 686 marítimos na nossa empresa. Para manter a certificação desses 686 marítimos, manter operando em alta performance, mudança de docagem. Nós temos um problema muito sério no país, que a gente não tem infraestrutura para poder docar esse tipo de embarcação. Às vezes a gente traz embarcação do Pará, de São Luís do Maranhão, para docar no Guarujá. Só essa tripulação vindo de lá para cá, a gente precisa repor para manter a operacionalidade naquele lugar. E esse treinamento, ele tem que ser constante. Então, nós temos uma tripulação com 40% aí na faixa de 5 anos, e entendemos que essa mescla da experiência dos mais antigos com essa nova geração que a gente vai buscar no Cefac, que está fazendo na Capitania dos Portos, que nos dará uma longevidade. Esses novos marinheiros que estão se formando, eles já vêm com uma condição de escolaridade diferenciada, e possivelmente serão os grandes comandantes aí na chegada para fazer manobras que diferenciem o rebocador de hoje em dia, buscando a sua potência plena, ou seja, manobra indireta, direta, reversa e transversa. Nós temos o processo de constante ascensão de carreira de marinheiro para comandante. Mesmo os marinheiros antigos, eles só são promovidos mediante prova. Eles concorrem entre eles, isso é meritocracia. Quem consegue passar na prova, ele é indicado para ir para o simulador,
para então ele mostrar desempenho em conhecimento com os propulsores, que não é mais leme, e aí sim, se ele tiver um desempenho favorável, ele será um potencial comandante na empresa numa abertura de vaga. E isso, na realidade, é a retenção de talentos e prata da casa. Para tudo isso acontecer, precisávamos centralizar 75 rebocadores, fazendo quase 60 mil manobras, sem saber aí por onde o nosso rebocador andava. A gente sempre diz lá no porto, que é mais próximo da praticagem de Santos, o nosso comandante navegava 14, 15 nós de velocidade. 15 nós de velocidade é 750 litros por hora de diesel. E a gente se cumpre a NPCP, que no Porto de Santos é 9 nós, e nós adotamos 8, ele gasta 160 litros por hora. Então é planejamento, é você planejar, é você ter seu VTS, é no futuro a autoridade portuária ter seu VTMS, que assim a gente consegue entender esse gargalo do porto e saber efetivamente aonde devemos melhorar. Qual foi a motivação dessa central de operações? Rastreabilidade, evidente que eu falei, desvios, velocidade, área de navegação e legislação. O comandante, já faz 30 anos que eu navego nessa posição. Mas agora você não vai navegar, você vai navegar onde a Wilson Sons quer que você navegue. Isso é mudança de cultura, não é passar perto de pedra. E com isso já faz 10 anos que não temos problemas com os nossos propulsores. Propulsor, uma redução substancial no consumo de combustível, uma melhoria de resposta aí um evidente problema aí de RIPEAN que ele tenha de navegação. Nunca mais tivemos esse tipo de problema. Gerenciamento de operações por meio de indicadores de desempenho que não tínhamos, não sabíamos qual era a velocidade que ele adotou, não sabíamos que rota ele fez, qual foi a distância adotada. E o planejamento estratégico das movimentações das embarcações em mar aberto, que a gente precisava também ter esse planejamento para colocar no nosso budget do ano seguinte. Então, hoje em dia, a gente tem tudo isso mapeado em nossos computadores. A central fica em Santos. Isso é um projeto que começou em 2009, nós fomos para o Canadá, pegamos uma empresa de ferry boat, pegamos como exemplo e trouxemos aqui. A princípio era só para a gente manter a rastreabilidade das nossas embarcações, aí virou outras ferramentas para a empresa que tem dado certo. E a principal ferramenta que a gente usa da central é o monitoramento em tempo real, as no-go aéreas adotadas, os comandantes só navegam para onde a gente tem adotado ali em função do nosso site survey que a gente faz em cada porto. Nós vamos lá, fazemos toda a inspeção, ele vai navegar por a área que foi determinada e se sair dessa área, nós chamamos de no-go aérea e alarma lá em Santos. Pode ser em Trombetas e alarma em Santos. A velocidade compatível do que está legislado na NPCP, o cumprimento da legislação, a prontidão para atendimento de qualquer necessidade e o gerenciamento de risco ali, que isso é premissa dentro da nossa empresa. Em mar aberto também, por vezes a gente saía, despachava o rebocador, saía, abria para Ilhéus ou para um lugar que tinha uma zona cega e não conseguíamos saber por onde o rebocador está navegando. Hoje, nós temos todo o histórico por onde o nosso rebocador navega e quanto tempo ele se desloca de um porto para o outro. Com isso, a gente consegue ter aí uma leitura de uma necessidade de transferir algum equipamento para poder levar para um outro porto e a gente sabe quanto que vai ser esse custo do deslocamento. Para tudo isso, para a gente manter essa frota, a gente precisa também da tripulação em condições de operar em alta performance. Então, nós temos lá no nosso centro de aperfeiçoamento marítimo, nós temos workshops ali entre gestores, entre marítimos, entre concorrentes, para que consigamos aí entregar uma melhor operação. Temos a gravação de e-learnings, visitas, tratamento do PREPOM, que é o programa aí de treinamento marítimo,
recertificação do STCW deles, que cada comandante, cada marinheiro ou chefe de máquinas tem que ter a certificação, e treinamento de legislação marítima. Ano passado, trouxemos esse ano 75 marítimos de chefe de máquinas e comandantes, 75, para tirar os 75 de cada localidade, seja de Trombeta, seja de Belém, seja de Rio Grande, nós temos que repor, então é um custo efetivamente alto para trazer, mas isso nos dá respostas positivas aí em nossas operações. Fatos importantes aí em 2017 e 2018, a modernização do centro de aperfeiçoamento, simpósio com as praticagens, reuniões, remoção do choque line das embarcações, com o objetivo da gente nunca perder o navio, remoção de defensa, recertificação da ISO, e o parque dos naufrágios, que disponibilizamos aí o casco para fomentar aí recifes artificiais. Então, aqui é o nosso simulador, o painel de frente dele, que nós temos ECDIS, nós colocamos lá todo o RIPEAN, e a partir de agora, o RIPEAN, o nosso comandante, ele entende em 3D, tem todos os alarmes, noturno, diurno, e com o objetivo de que o nosso comandante, principalmente, ele consiga ter uma navegação eletrônica, ele se acostume com a navegação eletrônica. Aí é só a chuva, nós temos diversos tipos de condições climáticas que faz com que o comandante ele fique mais atento aí com os diversos tipos de condição. Essas são as visitas que ocorreram aí de diversas praticagens, Rio de Janeiro, Salvador, Ceará, Itajaí, São Paulo, Espírito Santo, Pará. Então, todas essas praticagens foram esse ano, e debates de como deve ser a manobra, qual é a melhor manobra para aquele porto, e com isso também nós aprendemos a necessidade do porto, para poder contribuir de maneira mais assertiva ali com os nossos equipamentos. Por vezes, os nossos comandantes estão manobrando o azimutal como convencional, e com isso a gente pode ter ali uma ação direta de melhoria. A retirada do choque line, ele faz com que a gente nunca perca o navio. A gente tinha ali o fusível como choque line, fizemos estudos junto com a São Leopoldo, e aí mesmo assim mantemos ali uma condição de bullet pool versus MBL do cabo de 4:1. A legislação diz que 2:1 já seria uma boa condição. Hoje os nossos rebocadores, os cabos utilizados nos rebocadores da Wilson Sons, nós temos aí uma relação de carga de ruptura MBL de 4:1. Estamos tirando a defensa nos deixa em uma condição similar ao mercado internacional, e também treinamos os comandantes para aproximação e abordagem do navio. Isso também temos tido um custo muito alto, uma condição que defensa caia e o motor e o propulsor aspire. Então, tivemos mais de 30 mergulhos na nossa empresa no ano de 2018, e a gente vai tentar minimizar isso. Os portos têm muitos pneus no fundo. Rebocador, quando navega muito próximo, ele aspira e ele sai do tráfego. Saindo do tráfego só com um mergulhador para poder a gente tirar, e o rebocador, então, ele não estaria disponível para a operação. Nós fomos recertificados pela ISO, agora em todos os nossos processos. O parque de naufrágios de sustentabilidade, a gente tem disponibilizados cascos para que fomente essa atividade, principalmente lá em Recife. E é um estudo da universidade, coordenado pela Marinha, que passa as coordenadas, e por vezes nós levamos o casco até o local que foi estipulado. Quanto ao modo indireto, ação de frenagem arrasto transverso, nós levamos isso, estressamos isso dentro do nosso simulador. Hoje nós computamos mais de 50 manobras junto com a praticagem de Santos, e tem dado uma resposta muito positiva no aumento do bullet pool do rebocador. Aqui é um exemplo de uma manobra, o rebocador
numa manobra indireta de Santos. Meio, hein? Aí, Bruno, vou te passar depois, hein? Tô filmando pra você aqui, hein, Bruno? Leme a meio, tô fazendo a curva, hein? Não entendi, Hermes, repete, por favor. Vou passar pra você que eu tô fazendo a curva aqui com leme a meio, tá? Opa, beleza, tá indo bem, né? Eu tô vendo que ele tá respondendo bem aqui. Tá ótimo. Maravilha. Nessa manobra, o rebocador está segurando o navio e está ajudando na guinada dele, e aí esse navio continua com a máquina com leme a meio e efetivamente você tem uma margem de segurança de leme. Colocamos outro vídeo que vocês vê outra posição, o quanto que o rebocador está usando o skeg dele de 5,5 metros de calado que ele tem, e no limite dele também, porque esse rebocador ele não é um escort tug, mas efetivamente das condições do Porto de Santos, nós temos condições de fazer essa manobra. Esse tipo de manobra já fizemos mais de 50 no Porto, em função da espera do navio de 366, e é resposta de feedback positivo da praticagem, e temos feedback muito interessante dos nossos comandantes também. Com o dedo ali um pouco em cima. Nesse momento a tensão do cabo é muito baixa, né? E mesmo assim ele consegue ali, ó, o navio está com uma máquina razoável, ele consegue fazer uma guinada, principalmente num porto tão sinuoso quanto Santos. Que pergunta? Esse navio aí, a gente limitou para 7,5 nós para essa manobra. A NPCP do Porto de Santos fala em 9 nós, mas para esse rebocador, o ramp-up que nós fizemos, um aumento de manobra, treinamento no simulador teórico, treinamento no simulador e treinamento efetivo junto com o feedback do prático, o limite para esse rebocador são 7,5 nós. Nós estamos já adotando, temos 4 rebocadores com sistema de telemetria, vai desmistificar muito isso, essa ausência de potência na hora da manobra. Quando vocês acharem que o rebocador, um dado momento no futuro próximo, o rebocador não deu a potência necessária, nós poderemos resgatar os dados e aí disponibilizar os dados da potência do rebocador. Nós não temos restrições de uso de potência de rebocador durante a manobra. O que nós fazemos é planejar a manobra de modo que os deslocamentos ele tenha uma redução desse custo variável que é de combustível. Estamos trabalhando forte também na inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Quanto mais se aprende com o que está acontecendo nas manobras, disponibilidade e planejamento das manobras, mais mais inteligente vai ficar o sistema. Então, existe já uma empresa contratada que está tratando todo esse assunto, e no futuro próximo, com certeza, teremos aí mais esse equipamento para poder ajudar a performance do porto. Esses são os nossos parceiros, Shuttle, Rolls-Royce, a Uclas, Mobil, Damen e Caterpillar. Nossos programas ali, você 100%, que a gente falou, criando laços e WS+, de uso de álcool e drogas e emissão de gases. E nós deixamos aí, não temos aí uma mensagem bíblica, mas temos uma mensagem filosófica, que sonhar grande dá mesmo trabalho que sonhar pequeno. Nós saímos do Saturno, que era um rebocador, que era com telégrafo, naquela época mandava do passadiço uma mensagem para a pasta de máquinas e ficava um cara em frente ao telégrafo, isso em 1928 com 10 toneladas, mas ele era grande, com 35 metros, com 7 de boca, e saímos agora em 2018 com o rebocador Sirius, aí, com guincho Render Recovery, igual ao mercado internacional, Firefight One, 89 toneladas de bula de pool, Scott Tug e com ECDIS. Vindo com ECDIS, aí também já existe outro treinamento para que o comandante portuário já se diferencie aí da condição que é atual. Ele precisa entrar em outro step para manter um rebocador desse operando em alta performance. Então era isso que nós gostaríamos de mostrar. Muito obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição.
Senhor Pedro Lima, muito obrigado por sua apresentação e convidamos o prático João Bosco para materializar este momento tão especial na praticagem do Brasil.